Quase finalizando sobre desinências verbais, que estou gravando aqui no canal já tem um tempo, hoje eu apenas quero trazer, de forma bem rápida e simples, todas as desinências verbais, ou seja, todos os morfemas das desinências verbais para as desinências número pessoais, ou seja, aquelas de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, por isso número pessoal, pessoal porque é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e número porque refere-se ao singular. E também as desinências ou morfemas verbais, número pessoais, mas com relação ao plural, ou seja, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do plural. O livro-texto base que eu estou utilizando e que está me ajudando um pouco de forma bem básica mesmo, este aqui do Walter Ked, que na disciplina sobre morfologia da língua portuguesa, que eu já tive na faculdade, eu sou um estudante do curso de letras, e a professora começou o semestre utilizando este livro. Então, foi apenas introdução de fato. E aí, a gente começa a entender aqui o que são morfemas da língua portuguesa, ou no caso de qualquer língua, mas nesse caso específico sobre língua portuguesa. Este livro se chama Morfemas do Português, do Walter Ked, esse autor, e neste livro ele começa nos explicando, então, o que são morfemas, né, e quais são as suas classificações. Então, morfemas, entre outras definições, a gente pode entender de forma reduzida que são as menores unidades da língua com significado, né? Com significado, porque é diferente de um fone e de um fonema, é outra situação. Neste caso, são as menores unidades da língua com significado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente escuta, por exemplo, um conjunto de palavras como essas que eu mencionaria agora, ferro, ferreiro, ferradura, ferramenta, o que tem em comum entre elas? O início, né, da sua palavra, que na morfologia se chama radical. E esse radical é um nome que se dá a um tipo de morfema na língua portuguesa. E daí a gente pensa assim, mas tá, e daí cadê? Onde está o significado? O significado é o radical em si? Sim, geralmente se estuda também o significado do radical em si, né? O que significa fer, F-E-R-R, e isso se repete para muitas e muitas palavras. Mas não é nem nisso que mora o significado, mas sim no fato de existir um radical. Então, qual que é o significado? O significado é que esse é o radical, entende? Um outro exemplo, para ficar um pouco mais claro talvez, é pensar em sufixos e prefixos. Por exemplo, então, crueldade, firmemente. Veja que esse mente, esse dade aqui, surge muitas vezes na língua portuguesa. Isso aqui na classificação, na morfologia, se chama o quê? Também um morfema, só que é um morfema que leva o nome de sufixo. Então o significado está aqui. O mente, ele tem um significado. O dade, ele tem um significado também, que deixo para um próximo vídeo. Né? Ou então o infeliz, o infiel, esse in, que daí é um prefixo, também tem significado. Então veja que morfologia procura o morfema, né, a menor unidade da língua, com significado. E aí, existem muitas categorias. Então, radical, afixos, prefixos, sufixos, desinências, e as desinências, elas podem ser desinências de gênero, como garoto, garota, ou então desinências de número, como mesa, ou mesas, ou garotos, garoto, né, também, um outro exemplo. E, finalmente, desinências verbais. Fiz toda essa introdução para dizer que, no vídeo de hoje, quero apenas mostrar que existem morfemas que se referem a verbos, neste caso, desinências verbais, no caso de números pessoais. Só que existem dois tipos de desinências verbais, as que exprimem modo e as que exprimem tempo. As que indicam número, as que exprimem modo e tempo, que são conhecidas como modo temporais, e as que exprimem número pessoais. Então, são coisas distintas também. Bom, então a primeira pessoa no singular é um morfema zero, mas na sua variante ela apresenta um O no final, porque temos que lembrar que desinências, independente delas serem de gênero, ou então de número, ou verbais, sempre são morfemas terminais das palavras variáveis. Então, primeiro, as palavras, neste caso, para ser uma desinência, precisa estar numa classificação de palavras variáveis. Verbos são variáveis. Garoto, garota é um tipo de palavra também, desinências de gênero, nesse caso, variáveis. E sempre estarão essas desinências no final das palavras. E aí o que acontece então? Primeira pessoa do plural, vamos pensar aqui no singular, né? Então, eu falo, esse O aqui é uma marcação, uma desinência, número pessoal da primeira pessoa do singular. Segunda pessoa, aqui o autor coloca, que a desinência verbal, um morfema, nesse caso é o S, né? Ou então a sua variante st. Então, ele está entendendo aqui como tu, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, segunda pessoa seria tu, nesse caso. Então, tu fizeste esse st. Isso aqui é o morfema
nesse caso. Terceira pessoa também é um morfema zero, mas que, veja, claro, a classificação aqui, no caso, estamos falando pretérito perfeito, né? Ou então pretérito indicativo ou pretérito perfeito futuro do presente. Agora, a terceira pessoa também é um morfema zero, mas que, num exemplo, ficaria eu, tu, ele fala, ele fala. Seria um exemplo, neste caso, mostrando que é um morfema zero. Agora, no plural, primeira pessoa seria o mos. Então, esse aqui não tem nem variante. Ele é, de fato, o morfema ou a desinência verbal para esse caso. Então, vamos pensar aqui, ó, eu, tu, ele, nós falamos, mos, mos, nós bebemos, mos, mos, nós comemos. Então, este é o morfema. Segunda pessoa do plural é o is, ou então stes, de novo, né? Nós, eu, tu, ele, nós, vós fizestes, na verdade, é diferente daquele anterior que não tinha ICS, porque nós estamos falando do plural. E por fim, a terceira pessoa seria o morfema para esse exemplo, que seria simplesmente a letra M no final, né? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles falam, eles comem, eles dormem, eles viajam. Então veja que sempre tem esse M no final. E aqui é a marcação, portanto, de desinência número pessoal da terceira pessoa no plural. Bom, fico por aqui. No próximo vídeo, finalmente, sairei, porque eu estou empacado sobre desinências modo-temporais e desinências número pessoais, já tenho tempo. E só para finalizar o vídeo de hoje, desinências modo-temporais é uma outra situação, não é de número pessoa. Então, modo-temporais é o modo indicativo, modo subjuntivo e temporais. Se é o presente, se é o pretérito imperfeito, se é o pretérito perfeito, futuro mais pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, entre outros. Beleza? Então, valeu!